Oi, galerinha aventureira, tudo bem com vocês? Vamos continuar então, a nossa aula 3 do livro do ano Conheça a Bíblia Fazendo Arte. Se você ainda não assistiu as duas primeiras aulas, corre lá na nossa playlist e assiste as primeiras aulas, tá bom? Mas agora nós vamos para a aula 3. E o tema da nossa aula é solos da Palestina. Mas antes da gente ver um pouquinho como que era o solo da Palestina, vamos para o nosso capítulo de hoje? Pegue a sua Bíblia, crianças, e abra lá no livro de Isaías, capítulo 9, verso 10, que diz o seguinte: No lugar dos tijolos quebrados de nossas ruínas, colocaremos pedras trabalhadas, e no lugar das figueiras bravas derrubadas, plantaremos cedros. Olha só, crianças, as rochas dessa região são em grande parte calcário, argila, basalto e arenito. Olha só como elas são. São bem diferentes, né? Você já viu alguma dessas rochas? Comenta aqui com a gente. O calcário, crianças, ele é muito usado na construção e também em plantações. Já a Bíblia, crianças, ela chama o basalto de pedra de ferro. Olha só como é o basalto. Por causa de sua firmeza e resistência, ou seja, é uma pedra, mas muito dura e muito resistente. E esse material, ele era usado para fazer diversos instrumentos naquela época. Também, lá na Palestina, crianças, sabe o que tem lá? Muito terremoto. Você já passou ou já viu em algum jornal, em algum lugar, algum filme, como é um terremoto? Olha só um pouquinho como que é. Sabe, crianças, há terremotos intensos no Vale do Jordão e também lá na Palestina. Em Arabá, que fica ao sul do Mar Morto, e em Negev, que é um deserto, há depósito, sabe do quê? De cobre, que é isso aqui, ó. Olha só que diferente. E sabe, crianças, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, do verso 7 ao 9, a terra do povo de Israel, ela é descrita assim. Pega a sua Bíblia e vamos ler comigo. Pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras e romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Que interessante, né? A Bíblia, ela descreve então a terra de Israel, do povo de Israel, como uma terra onde tem muito ferro e cobre. E aí agora a gente acabou de estudar que lá na Palestina tem o quê? Muita pedra chamada basalto, que é também chamada de pedra de ferro, que é firme e resistente, como a Bíblia disse. Que interessante, né, crianças? Mas também, olha só que interessante. Você já viu um deserto? Lá tem um deserto chamado Deserto Negev, que é esse deserto aqui. Bem grande, né, crianças? Esse deserto, ele fica localizado ao sul de Israel. E ele tem a forma de um triângulo invertido. Olha só essa imagem. Ao oeste, ele faz fronteira com a Península do Sinai, e a leste, ele faz fronteira com a Jordânia. Berseba é a cidade principal, que fica localizada lá no sul do país. E a expressão, crianças, de Dan até Berseba é mencionada lá na Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 3, verso 20, que diz o seguinte: Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Sabe, crianças, mais uma vez a gente vê, né, que a Bíblia, ela condiz exatamente como é local e ela confirma coisas que a gente pode ver no mundo natural. Interessante, né? Mas sabe, crianças, o deserto de Negev significa terra seca. Negev é igual a terra seca, muito bem. Sabe por quê? Porque lá faltava nascentes de águas
e poucas áreas naquele local foram cultivadas, porque como a terra era seca, não tinha muita fonte de água, né? Não dava para plantar muito bem. Então era um deserto bem seco. Nos tempos do rei Davi, essa região ela era habitada pelos amalequitas e pelos edomitas. Eles tornavam o caminho das caravanas bem arriscado. Era muito perigoso passar por lá. Mas quando os romanos e os bizantinos ocuparam o lugar, eles transformaram Negev, que era aquele deserto, aquele lugar seco, em uma região muito fértil. Sabe por quê? Porque eles cuidaram, eles protegeram a terra, eles fizeram coisas que tornou aquele lugar super fértil. Mas, crianças, quando você não cuida de algo, o que acontece com ele? Ele morre, né? Destruído. Então, apesar deles terem tornado o Negev um lugar fértil, a má administração árabe novamente reduziu então o Negev a um deserto, como a gente pode ver hoje em dia. Bem interessante, né, crianças? O capítulo de hoje nos mostrou um pouquinho de como é o solo, né, lá na Palestina, e ele nos mostrou como que a Bíblia descrevia esse local e como a gente pode ver que ele condiz exatamente como ele é. E também nos mostrou o quanto devemos cuidar da natureza, né? Olha só, um lugar que era seco, que era infértil, se tornou um lugar fértil por causa do cuidado, da proteção. E aí, de novo, por causa da falta de cuidado, ele tinha se tornado fértil e depois voltou a ser infértil, voltou a ser seco, porque não protegeram, não cuidaram do local. Que nós possamos, crianças, cuidar desse planeta lindo e maravilhoso que Deus nos deu. Agora, crianças, olha só, nós vamos lá para a experiência, tá bom? Então fica com o tio Jonathan. Tchau, crianças! Olá, super aventureiro, tudo bem com vocês? Chegou a hora da nossa experiência e olha só, ela vai envolver cores, vai envolver areia, vai envolver suculentas. Vocês já viram uma suculenta? Tá aqui uma fotinha de como ela é. Tem vários tipos, né? Com certeza vocês devem ter visto por aí. E sabe o que é mais legal? Elas são plantinhas que retêm água, então elas conseguem ficar ali dias sem você precisar regar elas, que elas se mantêm vivas e fortes, porque elas mantêm muita água dentro delas. Uma bem conhecida também é a aloe vera, também super conhecida como babosa. E olha só, quase toda tia, toda avó tem um pé de babosa ali no quintal de casa, hein? Muita gente passa até no cabelo para ficar mais bonitão. E a babosa, ela é mencionada 5 vezes na Bíblia, olha que interessante. Ela é uma planta nativa lá da África, tem também lá em Madagascar e do Médio Oriente. Mas assim, em quase todo lugar do mundo você vai poder encontrar ela. Plantinha popular, né? E além disso, é uma planta medicinal e você pode ver ela sendo usada ali na confecção de perfumes e cremes também, como eu comentei, para o cabelo. Mas, deixando agora de falar desses assuntos, chegou o momento da nossa experiência, então vem comigo. Precisaremos então da nossa suculenta, no caso eu escolhi aqui algumas bonitinhas. Precisamos de areia, vamos separar em copinhos, tá? Tinta guache colorida, uma garrafinha d'água, tá? Que a gente vai usar para molhar. Um recipiente de vidro transparente ou de plástico transparente para a gente usar de vaso e uma pazinha para misturar tudo. Então vamos lá. Primeiro a gente pega, né, ali a nossa areia e vamos umedecer ela, né? Colocar ali um pouco de água, porque ela vai ter que servir como um diluente para deixar um pouco mais fino o nosso guache. Aí eu coloco então ali a tinta guache, né? Uma cor em cada areia, né? Porque a gente quer uma areia bem coloridona, bonitona. E a gente mexe bem. E agora, olha só como ficou. Lembrando, deixa secar lá fora, tá? Para que toda essa água saia, tá bom? E aí chegou o momento que a gente vai colocar dentro do nosso recipiente aqui a nossa areia camada por camada. Então, para ficar bem bonitão, você vai colocar uma cor de cada vez. Vamos dar uma espalhadinha aqui. Eu vou macetar um pouquinho com a mão mesmo. Faz parte, né? Sujar a mão. Agora eu vou pegar outra cor, porque eu quero deixar bem bonitão. Aí amasso um pouquinho de novo. E aí agora a última cor. Massa, 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 massa. Aí, então teremos 3 cores aqui: amarelo, azul e vermelho.
mas você pode escolher a cor que você quiser, tá bom, aventureiro? Então agora eu coloco aqui a minha suculenta. E olha só que lindão que ficou aqui o nosso vasinho com a suculenta. E olha como que as cores ficaram bem chamativas. Agora é só decorar a casa. E aí, aventureiro, gostou da experiência? Olha só, posta lá no seu Instagram, no seu Facebook e marca a gente aqui do Hora do Clube, porque eu quero ver como que ficou aí o vasinho de vocês, como que ficou a suculenta e a areia que vocês prepararam, hein? Então marca a gente lá pra gente poder ver e comentar também. E agora, sabe qual que é a próxima experiência? Ah, não vou te contar, é só no próximo vídeo, hein? Então fiquem de olho. E agora então vamos para os beijinhos e abraços com a tia Rafa também. Vem comigo. Chegou então aquele momento muito especial dos beijos e abraços. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, comenta aqui pra gente se você quer receber beijo e abraço no próximo vídeo, mas nós vamos responder apenas aqueles que tiverem comentado até o momento em que a gente gravou o vídeo. Às vezes você responde, você manda comentário no vídeo anterior que a gente já tinha gravado e aí não vai aparecer o seu beijo e abraço lá. Então comenta, porque toda segunda ou terça nós gravamos os vídeos para postarmos. E geralmente demora de um dia para o outro para editar. Então enquanto a gente está editando, se você comentar quando já gravou e está editando, não aparece. Então assim, comenta que uma hora vai aparecer, tá bom? Se não apareceu nesse, vai aparecer no outro vídeo. Mas vamos pro nosso momentinho então? Olha só. Quero mandar um beijo e um abraço pro Clube de Aventureiros Descobrindo Amigos de Palmas, Tocantins. Um outro abração muito especial para o Albatross Kids de Guarulhos. Olha só, era a cidade que a gente estava anteriormente. Esse nós conhecemos. Também um beijo e um abraço pro Clube Querá Kids de Santa Ifigênia, lá de Curitiba. Um abração super especial para nossos queridos do Estrelinhas de Timbaúba. Clube Biribiri de Manacapuru. Um abração para o Clube Estrelinhas de Jesus de São José dos Pinhais. Amantes da Natureza, lá do Pará. Um abração para o Clube Pequena Felina. E também um beijo e um abraço para o Clube Pequenas Águias de Caruaru. Então olha só, pessoal. Um beijo e um abraço bem gostoso, bem especial para vocês. E se você quer também receber um beijo e um abraço pro seu clube, comenta nesse vídeo, tá bom? Tchau, pessoal!